Hoje eu quero mostrar para vocês uma alternativa de plugin para você usar no seu GLPI que vai lhe permitir um chat entre os funcionários que estejam logados na ferramenta. Essa ferramenta ela também permite outras coisas, como por exemplo você enviar notificações para esses funcionários que estejam logados no seu sistema, ou até mesmo gerar pedidos de validação para chamado. Então repare que do lado direito eu estou logado com Super Admin. É um usuário que ele tem as permissões liberadas para tudo no sistema. Já do lado esquerdo eu tenho um usuário de infra, que é um usuário mais orelha. O perfil dele é um pouco mais limitado. Então repare que o de infra ele tem permissão para chamado, para acompanhamento e no que diz respeito à validação ele pode enviar, ele pode criar precedente para requisição. Já o usuário super admin, ele pode fazer tudo, incluindo permitir, autorizar ou negar as permissões. Tendo em vista esses dois usuários, eu estou logado aqui do lado direito com a aba normal e do lado esquerdo com a aba anônima, estou logado com infra. O plugin ele é um pouco mais complexo a estrutura dele, mas nada de extra não. Você vai ter as pastas com os arquivos necessários para o funcionamento. Na parte de Ajax ele precisa capturar as validações do GLPI, ele precisa capturar as notificações de sistemas também, assim como um arquivo de mensagens, um arquivo em relação ao ticket e um API. Vocês podem abrir todos eles no Notepad se vocês quiserem. Em relação à permissão, ele não tem nenhuma permissão aqui declarada por perfis, usando os ID, como eu expliquei no vídeo passado. Mas nada impede você de colocar também, tá? Então ele já está aqui por completo na pasta, eu vou fazer a instalação dele aqui, na verdade já está até instalado, só vou ativar ele. Então ativei, repare que quando eu dar um F5 vai aparecer uma coisa nova na tela do GLPI, não sei se todo mundo observou, mas aqui embaixo apareceu uma aba chamada chat. O de infra não apareceu ainda porque ele não chegou a atualizar a página. Vou atualizar aqui. Então já apareceu ali também. Está disponível para todos os usuários. Repare que se eu chegar com o usuário de Adriano aqui e abrir, eu vejo que infra está online. E se eu chegar com infra aqui e abrir, eu vejo que Adriano está online. Então se eu chegar com infra, Adriano está fechado aqui, né? Se eu chegar com infra e mandar uma mensagem, olá Adriano. Adriano vai ser notificado aqui. Tem uma nova mensagem. Então é um chat em tempo real com os usuários. Ele vai chegar aqui e vai ver que a mensagem é de infra. Então ele tá pegando aqui. Porra, a infra mandou uma mensagem para ele. Infra não é um validador. Mas infra quando tá vendo aqui Adriano, ele vê que Adriano é um validador. Então ele pode solicitar permissão aqui inclusive. Então qualquer mensagem que for mandada um para o outro, repare que do outro lado vai aparecendo em tempo real. Assim como se o outro lado mandar também. Tá aparecendo. Então você já tem o básico aqui do plugin, que é a troca de mensagens. Se você vir aqui, você vê que você consegue salvar a conversa com um acompanhamento. Então se você estiver conversando com um cara em relação a um determinado chamado, você pode salvar aquela conversa como um acompanhamento. Aqui, ó, esse chamado é D4. Então eu estou conversando com o infra aqui sobre o chamado de D4. Eu vou apertar aqui em salvar como acompanhamento e vou botar o número do ticket. Confirmar e salvar. Repare que no ticket ele gerou um acompanhamento de uma conversa salva entre Adriano e infra. Então isso aqui é muito útil a parte de conversa. Você está conversando sobre um ticket com o seu gestor, você consegue salvar a conversa. Já o segundo botão você pode criar uma conversa a partir de um ticket. Então se infra aqui está conversando com o Adriano e essa conversa ele quer transformar em um ticket, ele vai clicar aqui. Vai selecionar a entidade, selecionar uma categoria, vai colocar um título e vai criar. Ticket criado e D5. Abrir ticket. Se ele quiser, ele já vai para a tela do ticket. Então repare que ele transformou a conversa em um ticket. Isso aqui é excelente, velho. Se eu vim aqui em chamados, repare que o ticket realmente foi criado a partir de uma conversa. Então já mostrei três coisas já. Uma conversa entre usuários, um salvamento de conversa em um comentário e um salvamento de conversa num novo chamado. Então repare as coisas que o plugin pode fazer. Além disso,
Se o usuário infra, ele gerou esse chamado e ele quer emitir um pedido de aprovação para esse chamado por dentro do chat, ele está em outra tela, ele não está na tela do chamado, ele só copiou o ID5. Adriano, que é o validador, ele está online, então vou solicitar uma validação para Adriano. Vou chegar aqui, vou botar o ID5, aprova esse chamado. Acho que tem um limite de caracteres aqui, se eu não me engano é 10, tá? Tem que ter 10 caracteres aqui. Então, enviar uma solicitação. Solicitação enviada. Já foi. A solicitação foi enviada para aprovar esse ticket aqui de D5. Adriano está lá usando o sistema, ele não sabe do que está acontecendo. Ele vai receber aqui uma notificação. Então, repare que chegou uma notificação aqui de sistema. Se ele clicar, ele vai ver que foi gerado um pedido de validação para ele. Está pendente. A urgência é média e aqui tem algumas informações em relação ao chamado. O jeito que essas informações vêm aqui, ele não está interpretado em HTML, mas repare que isso aqui significa a conversa que aconteceu para gerar aquele ticket, que é um ticket gerado em conversa, então por isso que está bagunçado aqui, tá? Mas isso tem como arrumar. Então eu posso ver o ticket ou eu posso por aqui mesmo, pela parte que eu já estou visualizando, aprovar ou rejeitar. Eu sendo um aprovador, lembrando, tá? Adriano é aprovador, que está do lado direito. Então, eu vou aprovar, vou colocar um texto da aprovação. Já foi, aprovei o ticket. O usuário infra já recebe a notificação dizendo que foi aprovada a solicitação dele. Marcar como lida. Aqui no ticket em si, já aparece. Espera aí que eu tenho que voltar aqui. Aqui no ticket já aparece a solicitação. Se eu apertar atualizar aqui, a solicitação ela foi concedida, a atualização foi concedida. Se você vier aqui em aprovação, você percebe que já foi aprovado já. Adriano já aprovou, está concedida. O status dela já está com uma aprovação concedida já. Então, essas são as possibilidades que esse plugin lhe fornece. Além de conversar com cada usuário, eu sendo administrador do sistema, eu posso mandar uma mensagem para todos. Só que essa opção aqui você tem que regular lá. Obrigatoriamente você tem que colocar um sistema de permissões para poder usar isso aqui, tá? Então é uma coisa que está disponível, mas não deixei ativado porque a princípio eu achei melhor não colocar ID nos plugins para não limitar vocês. Porque muita gente, apesar de eu estar falando aqui que você tem que abrir o setup, abrir os arquivos para olhar as ID lá, tem gente que só vai instalar o plugin e vai cismar que não está funcionando, porque tem IDs lá que são do meu sistema, mas não são do de vocês. Isso é uma observação importante a ser feita. Outra observação é que existe um tempo para ele processar quando o usuário fica offline. Infra está offline aqui, né? Mas se qualquer usuário ficar online, imediatamente ele aparece. Mas para ele sumir, ele tem um pequeno delay, porque o GLPI em si, ele não tem um registrador em tempo real de quem está online e de quem não está. Ele sabe que a pessoa está online a partir do primeiro gatilho que a pessoa faz, seja o login, seja criar um ticket, comentar, mas em tempo real ele sabe quem está entrando e saindo. Tipo, sem delay, eu não consegui achar uma forma de capturar isso. Então, quando a pessoa fica online, ela imediatamente aparece aqui. Agora, se a pessoa ficar offline, demora um tempinho para ela sumir daqui. Isso não chega a ser impactante para a operação, porque o importante para você, sendo um gestor, é ver quem está online. Todo mundo vai querer ver quem está online para poder conversar, mandar mensagem e tranquilo, usar o plugin. As mensagens você vai enviando, do lado de lá vai aparecendo um númerozinho de notificação para a pessoa que está. Então a pessoa está usando o sistema, o número está aqui. Você ainda pode botar para gerar um pop-up isso aqui, tá? Eu não quis ser tão intrusivo assim. Então a pessoa está usando, a pessoa consegue conversar tranquilamente. Existe uma opção também de limpar a conversa. Eu não cheguei a falar naquela hora. Você pode limpar a conversa com aquele usuário. A conversa vai ser limpada para você. Mas para o usuário que está conversando com você, ele não limpou a conversa, ele tem acesso ainda. Só quando ele limpar a conversa para ficar zerada. Já para você que limpou, a conversa está limpa. Então, essas são as opções que esse plugin fornece. Vocês podem ficar à vontade para alterar, fazer alterações nele.
A única coisa que eu peço, pessoal, é que não vendam isso como um plugin de vocês. Eu tô dando plugin aberto para vocês, vocês podem modificar à vontade. Usem, assim como vocês estão usando de graça, muita gente também precisa usar de graça, velho. A gente tem que parar com esse consentimento de que tudo a gente tem que ganhar dinheiro de imediato. Existem várias formas de ganhar dinheiro, pessoal. Vamos tentar se ajudar, que foi para isso que eu criei o canal, né? Enfim, vou disponibilizar na descrição aí o download desse link. Lembrando que todo download eu separo o HTTPS e o resto do link do Google Drive, porque no comentário do vídeo o YouTube não me permite colocar o link completo. Então é isso.